Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão vai jogar a primeira final da Copa do Brasil em casa e vai decidir o título no Maracanã contra o Flamengo. Saiba por que isso pode ser bom. Sim. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Em sorteio realizado na sede da CBF, a final da Copa do Brasil terá o seu primeiro jogo no dia 12 de outubro, na Neoquímica Arena. Dia 19 de outubro, no último jogo, Corinthians e Flamengo e Corinthians decidem o título da competição mais valiosa do futebol brasileiro, aquela que paga muito dinheiro para os envolvidos. 25 milhões já estão garantidos, para o vice-campeão, e o vencedor aí leva mais de 60 milhões de reais. Vai ser incrível, uma final com as duas maiores torcidas do Brasil, um jogo espetacular na Neoquímica Arena e outro tão espetacular no Maracanã, no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Muitos torcedores corintianos estão mais pessimistas, porque decidir em casa eu acho que tem uma leve vantagem, Você vai lá, consegue se segurar no primeiro jogo, depois com a força da torcida, empurrando e tudo mais, consegue de repente o título nacional. Mas eu tô aqui para trazer alguns dados que podem indicar um ponto positivo para o Corinthians decidir fora. O craque Neto, até no Donos da Bola lá da Band, chegou a dizer que gostou mais desse formato do que se o Corinthians decidisse em casa. Porque daqui a pouco, na opinião do Neto, você constrói o resultado no primeiro jogo e depois se segura no segundo. É muito relativo, Você entender o que é melhor, porque tudo depende do primeiro jogo. Tudo depende do primeiro jogo, Se você, enfim, joga dentro de casa e realmente constrói um resultado de 3, 4 gols de diferença, fica muito difícil mesmo para o outro time que joga em casa reverter essa vantagem. Agora, se você não consegue esse resultado, vai jogar na casa do adversário, a coisa já se complica. E a gente está falando de um Flamengo extremamente competente, de um poderio ofensivo enorme, que é muito difícil que não marque gols nos dois jogos da final. É muito difícil. Então o Corinthians vai precisar ser muito estratégico. Vai precisar... O Vitor Pereira vai ter que quebrar a cabeça como fez contra o Fluminense, numa estratégia muito boa e que deu certo, amarrando o time do Fluminense, aplicando contravenenos, aplicando a marcação alta para explorar a saída de bola do Flu, que é uma jogada característica do time do Fernando Diniz, e deu muito certo. O Vitor vai ter tempo para estudar muito bem essa equipe do Flamengo. Talvez até se inspirando no próprio Fluminense, que venceu o Flamengo no fim de semana. Esse Flamengo que inclusive foi de titulares, com Arrascaeta, Gabigol, a turma toda, Everton Ribeiro. O Fluminense venceu. Então é dessa forma que o Corinthians vai ter que estudar para vencer o seu primeiro jogo. E acho que o primeiro jogo... Acho não, É óbvio que eu vou dizer. O Corinthians precisa conquistar a vitória independentemente por qual placar. Seja 1-0, seja 2-1, mais gols de diferença seria o ideal, Mas pelo menos por um gol de diferença, com uma vitória, o Corinthians precisa sair da Neoquímica Arena. Por isso que o papel da torcida, da fiel torcida, vai ser muito importante para empurrar o time, além do, obviamente, o time titular, com todo mundo recuperado. O Vitor Pereira vai ter essa condição, talvez até o retorno do Maicon, enfim, mas jogando Fagner, Renato Augusto, Yuri Alberto, Roger Guedes, essa turma toda aí, Fausto Vera, para tentar conquistar a vitória no primeiro jogo. E aí no Maracanã, aí depois de você vencer o primeiro jogo, velho, aí é decisão, Aí todo mundo vai ter que se doar um pouquinho a mais para pelo menos garantir o empate. Mas indo com a vantagem, eu acho que é o ideal, É o ideal. Na Libertadores, vocês lembram, O Flamengo venceu os dois jogos. Venceu, inclusive, por 2-0 na Neoquímica Arena. Mas eu disse que eu tinha boas notícias, Até agora não parece. O Flamengo decidiu 11 títulos no Maracanã, em competições nacionais e internacionais. E mais perdeu do que ganhou. Ganhou 5 títulos decidindo lá e perdeu 6. O Flamengo perdeu mais decidindo no Maracanã do que venceu. Inclusive, 3 conquistas, 3 títulos desses foram de Copas do Brasil. Tem uma que eu me lembro muito bem. 1997, o Grêmio de Evaristo de Macedo, pegando a sequência do time de Felipão, calou o Maracanã de Romário e companhia, conquistando o empate em 2-2. Ainda tinha o saldo qualificado,
depois de um 0-0 no Estádio Olímpico, o Grêmio consegue um 2-2 em que Roger Machado faz o cruzamento e Carlos Miguel empata o jogo nos minutos finais, estava 2-1 para o Flamengo. O Grêmio sai na frente, o Flamengo vira o jogo, e aí nos minutos finais o Grêmio empata em 2-2 e cala 97 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo perde o título ali. E era um senhor Flamengo, contra um time muito competitivo e tal, né, brioso do Grêmio daquela época dos anos 90. Em 2004, o Santo André, gente, o Santo André conquista o título da Copa do Brasil sobre o Flamengo. E 2013, nos pênaltis, se eu não me engano, o Atlético Paranaense também conquista o título da Copa do Brasil sobre a equipe do Flamengo. Só para citar 3 oportunidades em que o Flamengo perdeu a Copa do Brasil e provavelmente em todas elas era favorito, né? Provavelmente. Contra o Grêmio, contra o Santo André e contra o Atlético Paranaense. E perdeu o título. O Corinthians é tricampeão da Copa do Brasil. Vai em busca do Tetra. E é curioso, porque esses 3 títulos do Corinthians na Copa do Brasil, todos foram conquistados fora de casa. Fora de São Paulo. E o primeiro eu também lembro bem, que foi sobre o Grêmio em 1995 no Estádio Olímpico. Eu não fui ao jogo, assisti pela televisão, foi a maior audiência da história da televisão brasileira no jogo de futebol por muitos anos, não sei se ainda não perdura, transmitido pelo SBT, esse jogo de Copa do Brasil entre Grêmio e Corinthians no Estádio Olímpico. O Corinthians venceu por 1-0, gol de Marcelinho Carioca, calando, né, o Estádio Olímpico, mas o mais bonito disso é que o Grêmio estava há dias para decidir a Libertadores, tinha sido campeão na Copa do Brasil no ano anterior, aquele time mágico do Filipão, e a torcida cantou o hino do Grêmio, mesmo perdendo o jogo para o Corinthians ali. O Corinthians de Ronaldo Giovanelli, Marcelinho Carioca, conquista o primeiro título da Copa do Brasil em 1995, no Estádio Olímpico. 2002 contra o Brasiliense, no Cerejão, no Distrito Federal, em Brasília, lá o Corinthians conquista o seu segundo título. E em 2009, eu também lembro bem, no Beira-Rio, aquele jogo em que o D'Alessandro tenta sair no soco com o William Capita, o Corinthians conquista a Copa do Brasil. Corinthians de Mano Menezes, e o Inter de Tite. Que tá meio trocado aí, mas foi isso mesmo. Era o Corinthians de Mano contra o Inter de Tite. O Corinthians de Ronaldo Nazário, André Santos na esquerda, Jorge Henrique jogando muito, enfim. O Corinthians vence a Copa do Brasil sobre o Internacional no Beira-Rio. Os 3 títulos fora de casa. Que coisa, hein? Será que o Tetra vem agora no Maracanã? Fazendo história no Maracanã? Não sei, a gente vai ter que aguardar, mas eu acho que é um retrospecto bem interessante para a gente analisar. Claro que tudo vai ser resolvido dentro de campo, mas quis trazer esses dados para vocês. Vamos lá, o Duílio Monteiro Alves, nesse sorteio, falou sobre a cota de ingressos. Isso gerou polêmica na Libertadores, porque o Corinthians fez o acordo de 4 mil ingressos com o Flamengo. Então, 4 mil flamenguistas na Neoquímica Arena, 4 mil corintianos no Maracanã. Só que o Maracanã é muito maior em capacidade do que a Neoquímica Arena. E muita gente reclamou, porque tinha muito flamenguista realmente naquele jogo de Libertadores. E mesmo que os corintianos tenham feito uma festa absurda no Maracanã, a proporção do estádio é muito maior. Então, nesse caso, o regulamento é outro. Não é como na Libertadores, que são números absolutos. 4 mil para lá, 4 mil para cá. Agora é porcentagem. Então, o Corinthians e o Flamengo vão decidir ainda até 10% qual a porcentagem de qual torcida vai para lá ou vai para cá. Acho muito mais justo. Contra o Fluminense, por exemplo, o valor foi de 6% de torcidas do Flu, né, em São Paulo, do Corinthians no Rio de Janeiro. Só para fechar mais uma última informação, a tendência é que haja, inclusive, um treino aberto na Neoquímica Arena antes da decisão no Maracanã. Depois do primeiro jogo, no dia 12, antes do segundo jogo, no dia 19, que cai numa quarta-feira, provavelmente numa segunda, o Corinthians, antes da viagem ao Rio de Janeiro, faça um treino aberto na Neoquímica Arena para ter a torcida empurrando o time para essa viagem e para a decisão final. Promete, hein? Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians em 2 jogaços na Copa do Brasil. O que vocês acham que vai dar?
Vamos acompanhar. Eu ia falar de uma apostinha que eu fiz aí, mas isso fica para um próximo vídeo. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!